Conclusão. Chegamos ao fim desta obra. A teoria básica foi desenvolvida nos volumes A Grande Síntese, Deus e o Universo, O Sistema, A Lei de Deus, Queda e Salvação e Princípios de uma Nova Ética. Os outros volumes completam essa teoria, desenvolvendo problemas colaterais. Na última parte da obra, como já foi anunciado no prefácio desse volume, descemos ao terreno das consequências e aplicações práticas dos princípios antes afirmados e demonstrados nos citados volumes. Assim, a teoria de base encontra aqui uma espécie de controle experimental ao ser posta em contato com a realidade dos fatos, que não a desmentiram e ainda a confirmaram plenamente. Chegamos com o presente volume, resolutivo do problema básico de nossa vida, ao racional enquadramento do indivíduo no funcionamento orgânico do universo, em que ele vive seguindo a lei de Deus, a qual dirige e realiza esse funcionamento. Defrontamo-nos desse modo com um novo método de vida, baseado na sua racional planificação e dirigida para a redenção, sua meta final. Tal método constitui uma técnica de salvação. Já escrevemos um volume com o título A Lei de Deus, mas não basta afirmar que essa lei existe. É necessário mostrar, nas particularidades, a técnica do seu funcionamento, porque o segredo de nossa salvação consiste em sabermos agir de acordo com a lei. Por isso escrevemos o presente volume além daquele citado. Este novo estudo nos leva a um mais alto conceito de Deus, mais verdadeiro que aquele possuído atualmente. Um conceito independente das divisões religiosas humanas. Um conceito universal porque alcançável através das vias racionais da ciência. Certamente é necessária uma concepção antropomórfica da divindade para as massas subdesenvolvidas, que, para poder imaginá-la, precisam reduzi-la ao seu nível mental. Para tais seres, a necessidade de compreender um conceito não é um fator básico para aceitá-lo, ficando excluído assim o conceito da lei, que é para eles uma abstração inconcebível, ainda que corresponda à verdade. Preferem crer, aceitando de outros soluções já prontas, porque é cansativo pensar e resolver por si problemas que, naturalmente, ainda são incapazes de resolver. Mas é certo também que alguns indivíduos excepcionais sabem pensar e, por isso, têm necessidade de uma representação mais avançada, que se aproxime mais da realidade e exprima mais exatamente o conceito verdadeiro de Deus. Portanto, é bom expor essa concepção a fim de que as pessoas comecem a se habituar a essa nova aproximação com uma visão mais clara, porque este é o objetivo da evolução, que deverá arrastar, com o seu impulso, todos os seres para o futuro. Sei bem que essas afirmações não são adequadas para conquistar a popularidade de um escritor, mas quando um indivíduo chega a compreender, ainda que tal compreensão não interesse às massas, que permanecem surdas a essas palavras, ele deve falar, a fim de que aqueles já capacitados e muitas vezes ansiosos por tal alimento possam compreender. Por isso quisemos oferecê-lo com a convicção de cumprir um dever em relação àqueles que estão maduros, uma vez que para eles tal compreensão pode ser de vital importância, embora seja indiferente para os involuídos. Este novo conceito de Deus não é aquele clássico do Deus Senhor, que castiga e comanda arbitrariamente e a quem os dependentes obedecem por temor. Trata-se do conceito de um Deus ordem,
que é a sua lei, à qual ele, antes de todos, obedece, porque obedece a si mesmo, como modelo supremo de obediência à lei, a ser seguido por todos, porque nisto está o bem de cada um. Quando conseguimos compreender que Deus é uma lei, uma espécie de pensamento diretor atuante, que opera dentro de nós, em torno de nós e em tudo o que existe, não nos encontramos mais diante de um Deus ausente, isolado em sua glória nos céus, mas sim diante de algo positivo e real, pois o vemos funcionar vivo conosco. Então Deus não está presente apenas por um ato de fé, não existe somente enquanto se acredita nele, mas é um fato perceptível e controlável, tornando-se uma inteligência com a qual se pode raciocinar, questionar e obter respostas. Como isso ocorre, já explicamos suficientemente neste livro. Não se trata de crer, mas sim de ver. E como não perceber a presença deste Deus quando ele é uma lei na qual estamos todos mergulhados e só existimos enquanto integrados no seu funcionamento? Conforme já dissemos, esta lei é o sistema, que permaneceu incorrupto, o Deus imanente, presente mesmo no antissistema, para salvá-lo. Tudo assim é lógico e claro. Neste conceito de Deus-lei, poderão finalmente fundir-se, completando-se, os dois polos opostos da mesma unidade: a religião, que só vê o espírito, e a ciência, que só vê a matéria. A ciência já entrevê a existência de outro universo feito de antimatéria, que constituiria a outra metade, espiritual, complementar do universo material que conhecemos. Será possível, assim, sair da nebulosidade da fé e entrar conscientemente, de olhos abertos, em contato com o pensamento de Deus, ao menos na parte que mais atinge a nossa existência, aquela que interessa ao nosso trabalho de redenção. E o conhecimento da técnica funcional dos fenômenos do espírito nos induzirá a uma conduta mais sábia, que, evitando o erro, evitará também a dor. Aprenderemos assim, racional e cientificamente, a nos redimirmos, conhecendo a técnica do processo de salvação. Quando os astronautas vão ao espaço, sabem bem o que acontece se não observarem as leis. Por isso a ciência as estuda e ninguém pensa em desobedecê-las. O campo moral é igualmente regido por leis, as quais o homem se propõe violar, consistindo nisso a sua bravura. Os desastres que se seguem mostram com os fatos como é grande a sua inconsciência. A sabedoria consiste em entrar no jogo da lei, secundando-a, e não em estabelecer confrontos e oposições contra ela, porque, neste caso, sendo a lei mais forte, o indivíduo sempre levará a pior. Estas conclusões modificam a concepção comum da vida, e passamos então a vê-la não mais em função do antissistema, mas sim em função do sistema, de forma positiva. A dor não é mais entendida como uma condenação, mas sim como uma escola, e pode ser usada pelo sábio como instrumento de evolução. A lei não é uma pessoa que possa ser ofendida e se vingar disso impondo punições, e muito menos ainda é alguma coisa que se faça funcionar com fingimentos. A lei é um sistema de forças que não pode ser movimentado pelas aparências, mas somente pelos fatos, por nossas ações. A esperteza de disfarçar a realidade com a hipocrisia de nada serve. Trabalha-se sobre a realidade onde vale a substância e não a forma. No campo da moral, cheio de mentiras, tais conceitos representam uma revolução,
razão pela qual é inútil o fingimento, que é antes um mal infligido pelo indivíduo a si mesmo e cujos efeitos danosos podem ser calculados. Cai assim toda a técnica de simulação tão aperfeiçoada pelo homem, tornando-se necessário inaugurar um sistema mais rendoso e menos dramático, fundamentado na clareza e na sinceridade. O homem consciente da lei sente-se sempre na presença de Deus e sabe que nada pode esconder dele. Por isso, evita assim muitos erros e muitas dores, não usando mais as tantas escapatórias absurdas com as quais os subdesenvolvidos acreditam se evadir da lei. Ele sabe que cada um, automaticamente, gera seu próprio prêmio ou condenação na justa medida, segundo o próprio mérito. Tal resultado é infalivelmente atingido por todos, seja qual for a sua fé, em qualquer tempo e lugar. A presença da lei em nosso universo significa a presença do sistema ou a imanência de Deus, atuando como íntima sabedoria para corrigi-lo e levá-lo à salvação, transformando-o em um universo substancialmente perfeito, não obstante a sua imperfeição de superfície. Os seus males e dores são, de fato, reduzidos a um elemento transitório, eliminável por meio da evolução. O transformismo tem tendência corretiva. O real senhor do caos do antissistema é a ordem do sistema, que continua a funcionar no íntimo do antissistema. A presença de Deus é um fato positivo, porque canaliza todos os fenômenos, conduzindo-os aos caminhos estabelecidos para os fins desejados. A descoberta desta verdade traz um significado profundo à vida, fazendo dela um instrumento de grandes conquistas, um meio para atingir fins altíssimos, enquanto dá ao indivíduo um absoluto sentido de segurança, de quem sente a presença de Deus regendo tudo com justiça. Cai assim toda a grande maia, toda a ilusão que envolve o mundo. Então compreendemos o jogo e a diferente realidade que está por trás dele. Tornamo-nos sábios e não caímos mais nos seus enganos. Compreendemos que o homem, quando acredita que vence com os métodos do antissistema, perde, e quando crê que perde, vence. O jogo está todo na inversão do sistema no antissistema e no endireitamento do antissistema em sistema. Basta assumir a posição do sistema para colocar cada problema na posição correta. Infeliz é quem goza afirmando-se nos caminhos da decadência do antissistema, porque está involuindo. Afortunado, porém, é o ser que se afirma nos caminhos ascensionais do sistema, porque está evoluindo. A salvação está na evolução. Para cada ato nosso, existe, por obra da lei, uma contabilidade de débito e crédito justa e exata no banco de Deus. Tudo isso ocorre automática e perfeitamente, sem que haja necessidade de imposição pela intervenção de algum censor ou moralista, que se exprimem com palavras, às quais se responde geralmente com outras palavras, fingindo obediência. A lei não pode ficar à mercê desse jogo. Ela é um funcionamento real, que ninguém tem o poder de deter e que responde à substância, para a qual as palavras não contam. Eu mesmo, movido pelo desejo de ver os outros melhorarem, insisti em alguns escritos passados, com finalidade corretiva, na denúncia dos defeitos alheios. Num ambiente de luta, como é o humano,
Isso pode ser entendido como acusação malévola, mesmo que a finalidade seja justamente a oposta. Tenta-se salvar e se é tomado por crítico agressivo, sendo a boa vontade entendida como orgulho, como uma intromissão indevida, uma falta de respeito pela liberdade alheia. Num regime de luta, querer impor uma virtude ao próximo significa lhe impor uma limitação, contra a qual ele se rebela, porque aquela limitação, em geral, é benéfica para quem prega e pesada para quem a pratica. Perguntei-me então se seria possível que a aplicação da lei de Deus devesse depender de quem a prega. Como poderia acontecer isso se de fato tão pouco se obedece à palavra? Como a lei deve funcionar? Seria Deus vencido pelo caos do antissistema? Olhando bem, vi que a lei não tem necessidade de pregador para funcionar. Ele pode ser útil para advertir, transmitir a ideia, mas não representa a força decisiva que determina a atuação. O que leva necessariamente à aplicação da lei não são as palavras, mas sim os fatos. Não são as ameaças de pena, mas sim as penas reais que atingem os transgressores, as quais representam o único discurso suficientemente claro para ser compreendido por todos. Entendido o problema, deixei as exortações, convencido de que a lei sabe ensinar por si só, e me coloquei a demonstrar como automaticamente ela sabe se fazer respeitar e se colocar em prática por si mesma. Vi que a lei já contém o remédio do mal e sabe atingir seus fins, nada havendo para lhe acrescentar, razão pela qual, na posição de espectador e por sentido de dever, só me restou a obrigação de me limitar a contar a quem pode ser de utilidade o que vejo ocorrer. Assim, em vez de denunciar as culpas do mundo, sobre as quais nada posso fazer, exigindo de quem não quer aceitar, admiro a perfeição da lei, que sabe, com os seus meios bem persuasivos, justos e proporcionais à insensibilidade humana, corrigir e assim salvar o mundo, mesmo que este não o deseje. Desse modo, aquele meu sofrimento com o mal e o erro existentes não tinha razão de ser e terminou, pois estes são corrigidos pela dor, que anula o seu poder destrutivo. Na convicção de que o mal não tem nenhum poder para vencer, pois mesmo no inferno do antissistema, Deus é o Senhor, encontrei a paz, porque agora sei que cada coisa está no lugar que lhe cabe. Sei que a ordem permanece, faça o homem o que fizer, diga o que disser. O homem é senhor para cometer erros, mas escravo para pagá-los, o que nada altera na justiça de Deus, antes constitui a sua realização. A minha alma agora repousa na contemplação daquela maravilha que é a perfeição da lei de Deus e na sensação da sua imanência salvadora. A visão do triunfo do sistema sobre o antissistema, do bem sobre o mal, de Deus sobre tudo, a constatação da impotência do homem para ofender a Deus, achando-se capaz de alterar alguma coisa da lei, como ele acredita ser possível no seu orgulho, e a sensação da presença de Deus, viva e inviolável, ininterruptamente agindo dentro de nós, constituem a minha maior segurança e garantia de vida, a grande alegria de encontrar, como conclusão, no final de tão longo caminho, tudo isso no vértice da obra. São Vicente, São Paulo, Brasil, Páscoa de 1969. Final da conclusão e final do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus.